Livro do profeta Samuel, capítulo 2. Quero ler alguns versos desta parte da palavra de Deus. Amém? Amém? Quero ler a partir do verso 6. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O verso 6, tá? Capítulo 2, 1 Samuel, verso 6. Agora o 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Amém? Amém. Glória a Jesus. Pode colocar a sua Bíblia do lado. Eu me maravilho muito com essa parte da palavra de Deus, e sei que existem muitos poemas, existem muitas meditações e reflexões, palavras, músicas que têm frases lindas, mas quando ela é escrita apenas por um momento de inspiração, ela é apenas uma frase linda. Mas esta parte em que eu li, ela não foi apenas momento de uma inspiração, mas ela foi o término de um período de choro e o início de um longo e grande cântico de Deus. Glória a Jesus. E eu agradeço o Senhor, porque para mim este fim de semana é um fim de semana muito especial. Eu conversei com o Gustavo esses dias e ele falou para mim assim: pastor, vai ter um trabalho pré-acampamento e nós estamos vendo para o senhor dar uma palavra para nós. E eu falei para ele: amém, vê o dia, né? Vamos orar. E logo depois o Pedro me ligou, aí falou dia 15 de fevereiro, pastor. Eu falei: amém, tudo bem. E sem nós planejarmos isso, sem fazer parte dos nossos projetos, eu sou muito ligado a datas que marcaram a minha vida. E quando eu acordei pela manhã, pronto para agradecer a Deus, eu me lembrei que ontem completava 22 anos que o Senhor Jesus tinha me alcançado. E que justamente num momento tão especial para mim, eu estaria ministrando para jovens. Uma parte da vida que justamente quando eu fui alcançado também. Glória a Jesus. E eu louvo ao Senhor por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia. Mas vamos lá. Quando eu nasci, a minha mãe servia ao Senhor, e nesse período eu fui acometido por uma enfermidade e que ela se agravou. E certo ponto, minha mãe dentro da casa do Senhor, a notícia que o médico disse para ela, isso aí em 80, os recursos ainda não eram como hoje: olha, não há tratamento aqui e vai se agravar. Era anemia, estava virando crônica, estava piorando. E isso naquela época assustou muito a minha mãe, e ela foi à casa do Senhor. E eu, dentro da igreja com ela, criança ainda, ela disse na sua oração: ó Deus, o que eu tenho a respeito do meu filho é que ele está doente e que é muito grave, que não há recurso nem tratamento para ele. Senhor, se for para esse menino crescer e ser um servo seu, eu lhe peço que o Senhor dê saúde para ele, cure ele. Mas Senhor, se for para mim ver esse menino um dia longe da sua casa,
prepara o meu coração. Ele ainda é uma criança inocente, um anjo, né? As mães têm isso em mente. E leva ele então para a tua glória. E naquele dia Deus, através da sua palavra, disse: eu ouvi a oração de uma mãe, e que me disse aflita: se for para me servir, para que eu desse saúde, se não, que eu levasse. Então eu te digo, eu darei saúde, porque esse menino vai me servir. Mas passou-se os anos, e houve-se fatos no decorrer deles, e meus pais se separaram. E quando isso aconteceu, eu aos 11 anos de idade, eu ainda disse para os jovens ontem, que embora seja tão comum falar de divórcio hoje, essa triste realidade, mas naquela época era pior. Para a mulher era mais difícil. E minha mãe lutou muito comigo e minha irmã. E aos 11 anos, tanto eu como minha irmã um pouco mais velha, começamos a dar muito trabalho para ela. E nesse período eu conheci as drogas, próximo aos 12 anos. E passou-se o tempo e as coisas foram ficando muito difíceis para minha mãe. E ela já não sabia mais o que fazer. E de fato que quando eu estava com 14 anos de idade, já alguns dias na rua, eu voltando para casa, cheguei na porta da minha casa, estava parado um caminhão de mudança. E como nós morávamos de aluguel naquela época, era muito comum então nós estarmos mudando frequentemente. Eu entrei dentro da minha casa, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, nós vamos mudar de novo? Para onde nós vamos mudar agora? E minha mãe, com lágrimas nos olhos, disse, muito cansada de tudo aquilo que nós estávamos vivendo: eu sei para onde eu vou, para onde você vai e a sua irmã vai, eu não sei. Ela passou a mão em 2 sacolinhas, supermercado Avenida, com um pouquinho de roupa minha dentro, e me deu. E o menino, muito impetuoso nessa fase de idade, disse para ela: não tem problema não, eu vou viver a minha vida. E saí de casa e comecei uma vida na rua. E eu disse aos jovens que até então eu usei muitas das vezes o termo eu estou morrendo de fome, para me referir quando atrasava o almoço ou atrasava a janta. Mas a verdade é que eu nunca tinha sentido a dor da fome ainda. E naquele período eu fui experimentar isso e conhecer o que é sentir que está morrendo de fome. E é muito comprido, eu vou abreviar, tá? Fazer como eu fiz ontem. E no decorrer disso, eu já na rua há algum tempo, encontrei meu pai. Parei ele para pedir a bênção dele. Eu tudo sujo, descalço. E quando eu parei, o meu pai olhou para mim e me disse assim, que sentia vergonha de mim e que eu era aquilo que tinha dado errado na vida dele. E que todos os dias pela manhã ele ligava o rádio, no programa que tinha antigamente, não sei se tem hoje, a Rotativa Sonora, e ficava esperando ouvir ou uma notícia que estava morto, ou alguma coisa desse tipo. Eu não falei nada, fiquei quieto, ele foi embora. E assim se foi um bom tempo. E um dia um conhecido de alguns amigos meus em comum sediou um barraquinho próximo da rua circular, lá na beira da rodovia, para eu ficar. E um dia chegando da rua, com muita fome, e que estava doendo muito a minha barriga de fome, eu cheguei e presenciei uma panela de pressão sobre o fogão. E eu fui direto e destampei ela. E quando eu destampei, aquele feijão, era um feijão que estava lá dentro, estava podre, estava azedo. E sobre a parte dele de cima havia formado aquela neve, um mofo sobre ele. E cheirava muito mal, e dava nojo. Mas a dor era maior, a dor da fome.
Então eu, com a mão suja mesmo, tirei aquele mofo de cima e coloquei a mão e comi com as mãos mesmo aquele feijão. E passando todo esse período de muita dificuldade, a minha família não me queria perto, e eu não os culpo e nem os responsabilizo por isso. Mas um dia, andando pela rua de Assis, passando já quase 3 anos, eu encontro a minha mãe. E como eu disse ontem para os jovens, até hoje não tive coragem de perguntar para minha mãe para onde ela tinha mudado. E até hoje eu não sei se ela ficou morando na cidade ou se foi embora da cidade. Mas quando ela me viu naquele estado descalço, sem camisa, magro, cheirando mal, ela disse: olha o estado que você está. Agora está mais difícil ainda para você voltar a morar em casa. E eu não sabia desta pequena parte que eu compartilhei com os irmãos no começo, que lá atrás ela havia feito uma oração. Mas de fato que lá na frente, depois do Senhor ter me alcançado, ela me relatou algo que eu compartilharei depois. E então, quando ela foi embora, eu naquele estado, a minha avó já servia ao Senhor, e ela chegou em mim num encontro e me disse: vem morar comigo, num quartinho. Quem conhece lá, Faculdade da FEMA, Avenida São Cristóvão, tem um bico ali que sai da São Cristóvão, que vai para o supermercado Campeão, ou França ou Campeão hoje, que atrás de um quartinho naquele bico tem uma propaganda do mercado. Aquele quartinho era o quartinho que a minha avó chamou para morar. E quando ela me chamou para morar, ela disse: seus tios, meus filhos, se reuniram e me disseram para não te receber. E eles não, vou falar para você que eles não estão muito errados, mas eu fui orar ao Senhor ao teu respeito. E quando eu estava orando a Deus ao teu respeito, Deus falou comigo: acolhe o teu neto, porque eu vou fazer uma obra na vida dele. E quando ela disse isso para mim, eu disse para ela: avó, se a senhora tem expectativa de eu virar crente, a senhora esquece isso. Mas de fato que assim eu passei a morar no quintal da minha avó. E um dia aconteceu algo muito assim diferente, e isso me levou a um desejo de ir à igreja. E eu nunca tinha mais entrado na igreja. Então naquele dia à noite eu fui ao culto e sentei assim perto da igreja que eu fui, perto da porta do meio. E quando eu estava sentado lá, eu não sei até hoje o que o pregador estava pregando, eu não sei o que ele estava falando, mas eu sei que quando ele falava, eu sentia algo dentro do meu coração. Glória a Jesus. E que aquilo foi ficando forte, foi ficando forte, foi ficando forte, e que foi me dando vontade de me expressar, de falar alguma coisa. E eu comecei a pensar, jovem, magro, sujo, cheirando mal da igreja, comecei a pensar: o que eu falo? E eu olhei do lado de um senhor que falava assim: glória a Deus, glória a Deus. E na minha mente de jovem, igreja era um lugar que cada dia tinha um público, que não eram as mesmas pessoas que estariam. Eu falei: então, no outro culto não vai ser as mesmas pessoas, então as próximas pessoas que vão estar aqui nem saberão disso. Se eu não posso falar outra coisa, eu vou falar glória. E falei: glória a Deus, glória a Deus. E eu fui tomado por algo que eu não entendia, mas de fato que aquilo foi tão gostoso, que quando eu dei por conta, eu estava de pé dentro da igreja com as mãos levantadas e gritando glória ao nome de Deus. Acabou o culto, eu fui embora. Mesmo assim eu não conseguia me libertar das drogas. E vou contar isso para edificação da fé. Não é questão de vaidade, ou que eu preciso contar isso, mas a droga que nesse período eu era dependente era o crack. E meio de semana eu ia ao culto, fim de semana, mundo e drogas. E de fato que depois de uns 3 meses nessa situação, eu trabalhando de ajudante, recebi o meu pagamento da semana.
E assim que eu recebi, fui atrás das drogas. E de 12:30 fiquei até 5 horas da manhã. E quando acabou o dinheiro, acabou as drogas, eu chorei. E quando eu chorei, eu dobrei o meu joelho e fiz a minha primeira oração. E disse nela: eu não queria ser assim. Eu queria ser diferente. Mas eu não consigo. Então me ajuda. Se o Senhor me ama, me dá um sinal. E determinei um sinal e me deitei. E com muita dificuldade peguei no sono. Acordei na expectativa que Deus me daria aquele sinal. E Deus não me deu o sinal. Então nasceu uma revolta em mim. E eu disse: minha família não me ama. E agora de todos eu descubro que Deus também não me ama. Coloquei a minha roupa e saí andando. E vim rumo à Vila Glória. E sem premeditar, eu passei na frente da igreja que eu ia. E quando eu passei na frente dela, eu resolvi. Falei: vou me despedir da igreja. E parei na porta da igreja e disse: igreja, eu estou parando aqui para dizer para você, foi bom o tempo que eu estive aí dentro, mas eu não virei mais, porque hoje eu descobri que Deus não me ama. E enquanto eu estava assim despedindo, falando essas palavras na porta da igreja, estava havendo um trabalho de jovens lá dentro. E os jovens começaram a cantar um hino. E enquanto eles cantavam, a presença do Espírito Santo invadiu aquela igreja. E lá de fora eu ouvia eles glorificar muito alto. E eu disse, me veio um sentimento de tristeza. E eu disse: como eu queria viver isso, mas não vai dar, igreja, porque Deus não me ama. Enquanto eu ainda estava falando isso ali, sai um amigo meu de dentro da igreja e fala: Alex, hoje vai ter um trabalho de mocidade lá em Cândido Mota, vamos com a gente. Eu falei para ele: ó, eu vou te falar a verdade, eu não quero mais ser crente, eu não vou ir na igreja, esse negócio de ser crente não é comigo, porque Deus não me ama. E ele disse: rapaz, vamos. Eu falei: não, não vou. E enfim, ele me convenceu. E eu falei: bom, não vou mais vir na igreja mesmo, então vou a última vez. Vou a última vez participar de um culto, vou a última vez. E fui, em Cândido Mota. E quando chegamos lá, era um trabalho especial, estava muito cheio. Era uma igreja desse tamanho ou um pouco maior. Estava muito cheio. E de fato que no meio do culto eu saí para fora para ir ao banheiro. E quando eu fui voltar, eu não consegui mais entrar dentro da igreja. E pelo corredor lateral da igreja eu fui olhando. E cheguei no fundo da igreja, tinha um átrio, uma cobertura, uma porta que era central no fundo da igreja. E tinha um pilar central no meio daquela porta, e que não tinha ninguém encostado. E eu disse assim: achei um lugar, vou me encostar nessa porta, nessa coluna. E me encostei. E quando eu me encostei lá, já estava a manifestação de Deus acontecendo, já estava a pregação acontecendo. Glória a Deus. E naquele momento, no fim já da mensagem, aquele irmão que pregava disse assim: hoje à noite vai ter um trabalho especial de batismo. E já tem os candidatos para se batizarem. Inclusive tem alguns jovens que se batizarão. E eu quero estender o convite para a mocidade que está aqui. Você que puder estar hoje, fique e esteja nesse momento maravilhoso. E quem sabe, para poder também fazer um concerto com Jesus. E quando ele disse isso, o Senhor o tomou. E ele disse: enquanto eu falava sobre o batismo, o Senhor me revelou que no fundo da igreja, atrás desse pilar central, tem um jovem. E que você disse que hoje é o último dia que você vem na igreja, que hoje é o último culto que você assiste. E Deus te diz assim: é verdade, porque hoje é o último dia que você vem na igreja no estado que você está. Porque hoje Deus começa uma obra na tua vida, e Ele vai mudar por completo a tua história. E eu parado atrás daquele pilar, ouvindo aquilo, me veio à mente: como assim? Ser crente?
Uma pessoa como eu, e pior de tudo, dependente químico. Como assim? Eu não tenho condições. E naquele momento o Senhor usou ele e disse: enquanto eu falava, você disse: mas como assim, Senhor? E você questionou e disse que há algo que o mundo colocou em você e que você não consegue se libertar. Mas o Senhor manda te dizer que hoje à noite Ele tira tudo que o mundo colocou em você. E na contramão, quando Ele tirar tudo isso que o mundo te deu, Ele vai te dar um presente do céu hoje aqui. Glória a Jesus. Aquilo mexeu muito comigo, mais jovem, irmãos. A mocidade olhando assim, Ele não chamou, Ele não mandou sair atrás de pilar, nada. Os jovens olhando, eu até brinquei com os jovens que estavam aqui ontem, mas eu ali firmão assim, né? Eu que nada, vou ser crente que nada, né? Mas o desejo de se entregar para Jesus. Acabou o culto. E eu saí para fora, e eu gastei o dinheiro da passagem de vir embora. Cheguei então num amigo, e esse amigo tinha chamado, falei: rapaz, me empresta dinheiro para mim ir embora, porque eu gastei. E ele me disse assim: só se você ficar no culto de batismo. Eu falei: não, rapaz, já falei para você que eu não vou ser crente, que Deus não me ama, era o último culto que eu vim, não vou ser crente, eu vou embora, né? Me empresta dinheiro. Ele falou: não, só se você ficar no culto de batismo. Aí eu falei para ele: rapaz, eu já andei, porque andei de Assis a Palmital, e muitas das vezes andei as rodovias por dias, e Assis de Candomota, Assis é um pulinho, né? Para quem já andou distância mais longe. E nesse período que eu andava, irmão, só para vocês entenderem, que quando você está na estrada, num estado desse, você não tem o capricho de ter uma torneira e nem alguma casa para você bater palma e pedir um copo de água. Então quando te dá sede, as poças de água que estão no chão, na beira dos canaviais ou da estrada, era ali que eu me agachava e bebia daquela água. E quando ele falou para mim isso, falou: só se você ficar no culto, e eu falei para ele: não, eu vou embora, daqui quando eu moto Assis é um pulinho. Ele falou: então tá bom. Começou a serenar, passou por uma garoa, e foi engrossando, virou uma chuvinha. Eu falei: meu Deus, agora chovendo de Candomota Assis vai ser difícil. De Candomota Assis, né? Então eu olhei para ele e falei assim: se eu ficar, você me dá o dinheiro, você me empresta? Ele falou: não só empresta, eu te dou o dinheiro. Eu falei: então tá bom. E depois daquele momento, até a hora do culto de batismo, nós fomos para a casa de um familiar dele. Chegou lá, estava um grupo de jovens reunidos, e começou a conversa, irmão Ciro, em volta. E aí, vai ter batismo, fulano vai batizar, fulano quem vai batizar, e você? Eu não. E uma jovem criou coragem, olhou para mim e disse assim: e você aí? E eu disse para ela: eu não, esse negócio de ser crente não é comigo. Mas fui para o culto, me sentei, e foi indo-se o momento. E no meio do culto começou a tocar um hino. E quando começou a tocar aquele hino, o Espírito Santo me invadiu, e eu comecei a chorar. Eu já tinha chorado de raiva, já tinha chorado de angústia na vida, já tinha chorado de tristeza, mas eu nunca tinha chorado um choro que quanto mais eu chorava, mais gostoso ficava o meu coração. E eu chorando, uma irmã que estava na reta, sem saber o que dizer, ela dizia assim: jovem, este choro é o convite do Espírito Santo, o Senhor está te chamando, vai atender ao chamado do Senhor. E eu chorando olhava aquilo, e teve um momento que não me aguentei e fui para o quartinho de batismo. E quando cheguei lá, vou resumir, coloquei a roupa, os irmãos todos falando em línguas, uma glória, um poder de Deus muito grande dentro da igreja. Eu saí daquele quartinho, e quando eu fui em direção do tanque batismal, que é como aqui a nossa igreja, é dentro da igreja, eu fui, e quando cheguei para me descer, para descer as águas, Deus tomou a igreja numa presença muito forte. E que quando eu coloquei os meus pés dentro das águas, o Senhor me batizou com o Espírito Santo em línguas. Glória a Jesus. E hoje eu sei porque Ele fez isso. Mas
Eu agradeço o Senhor que quando eu vim embora, eu cheguei na minha casa umas 11h30, morava com a minha avó, 83 anos nessa época, no quintal. Eu não vi a hora de contar para ela, e já estava muito tarde, ela estava repousando, e quando acordei pela manhã ela estava no quintal, penteando seus cabelos, e eu fui contar para ela, e ela me disse: meu neto, o Senhor, hoje pela manhã, enquanto eu orava, Ele alegrou o meu coração. E eu saudei ela, que era um ato de respeito meu, mesmo estando naquela vida, eu sempre saudava ela com a paz. E perguntei: o que aconteceu? E ela me disse: você teve um encontro com Jesus ontem. E eu vi meu primo chegando, pensei assim: mas já contou primeiro que eu. Meu primo chegou, perguntei para ele: falei, foi contar para a avó já? Ele: contar o quê? Falei: de Cândido Mota ontem. Não estou sabendo de nada. E enquanto eu falava isso com ele, a minha avó disse: não foi ninguém que me contou, filho, o próprio Senhor. Pela manhã, quando Ele alegrou meu coração, e eu perguntei para ele o porquê que Ele estava me alegrando, Ele disse: ontem eu tive um encontro com seu neto Alex. Alguns amigos meus, jovens, ouçam o que eu estou falando. Amigos de verdade, que te amam de verdade, jamais te oferecerão coisas que te levarão para longe de Jesus. Não digo nem longe de uma vida moral certa, mas amigos de verdade te oferecerão caminhos, meios e coisas que te ajudam a viver perto de Jesus. E meus amigos chegaram, um chegou em mim, e eu não sei porque eles tinham um apelido que eles me chamavam, não vou contar não, deixa eu falar isso aí. Mas eles falaram para mim assim, eu falei para eles, contei para eles que eu era crente, que eu era de Jesus a partir dali. Uns me disseram: você não fica uma semana. Outros me disseram: você não fica 2 semanas. Outros disseram: você não fica 1 mês. Mas eu agradeço a Deus que ontem completou 22 anos. 22 anos. E para mim terminar, que Deus Ele não faz a obra pela metade. A minha mãe me contou depois que o Senhor Jesus, tive um encontro com Jesus. Ela me disse que naquele dia que ela tinha me encontrado na rua todo sujo naquela situação, enquanto ela virou as costas e foi embora, ela disse: Deus, eu não estou na sua presença hoje, mas um dia eu estive dentro da sua casa, e dentro da sua casa eu estive disposta a entregar o meu filho para o Senhor. E o Senhor disse para mim que não ia levar ele para ti, porque o Senhor ia usar ele na sua obra, e por isso então o Senhor ia dar saúde para ele. E olha o estado em que eu encontro o meu filho hoje, glória a Jesus. E ela me disse, depois que o Senhor me alcançou: meu filho, pode ser que muitas coisas no decorrer do tempo, do cumprimento da palavra de Deus aconteça, mas nunca se esqueça daquilo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel e verdadeiro. E a maravilha maior, passou-se todo esse tempo, eu já com a minha esposa, meus filhos em casa, pastoreando. Recebo a visita do meu pai. Estava morando em Tapetininga nessa época. E assentado com ele na mesa, eu estava almoçando, e chegou um casal de irmãos e falou para mim: pastor Alex, nós precisamos conversar, e é urgente. Eu pedi licença para o meu pai, fui até a sala, ouvi o casal, conversamos, oramos e despedi o casal. E eu não sabia que meu pai da cozinha estava ouvindo toda a conversa. E quando eu voltei para a cozinha, deparei com meu pai com os olhos cheios de lágrimas, e me disse: filho, eu preciso lhe falar uma coisa. Falei: fala. Eu quero dizer para você que eu fui mentiroso. Eu fui um mentiroso. Eu disse para ele: por que, meu pai? Porque um dia eu te encontrei e te disse que você era a pior coisa que tinha me acontecido, e que eu tinha vergonha de ser o seu pai. E por diversas vezes eu falei isso para os meus amigos.
e disse para você que você nunca seria ninguém. Mas hoje, enquanto eu estou aqui na sua casa, na sua mesa, eu presencio chegar um casal que tem mais idade do que você, e por certo mais experiência de vida que você, e eles chegam em você e dizem: pastor, nós precisamos conversar e é urgente. E quando eu fico ouvindo, você vai à sala, eles falam, e quando eles terminam, eles param para te ouvir e aconselhar. Então, meu filho, eu quero dizer para você que eu fui um mentiroso, porque na verdade você é o motivo de orgulho do meu coração. Você é aquilo que me dá mais satisfação. Você não é e não foi o meu maior erro. Hoje eu disse que você não seria ninguém. Eu estou dentro da sua casa. Eu disse que você não seria ninguém. Eu estou junto da tua família. Hoje você tem esposa. Hoje você é pai. E enquanto eu estou assentado aqui, eu ouço pessoas virem tirar conselho com o meu menino, que é muito mais jovem do que eles. Bendito seja o nome do Senhor. Eu olhei para ele, irmãos, chorando, e disse: meu pai, o Senhor não mentiu. Tudo aquilo que o Senhor disse era verdade, mas tudo aquilo que o Senhor disse a respeito de um jovem sem Jesus. Glória a Deus. E o que eu sou hoje não sou por causa de mim, mas foi Jesus que fez isso na minha vida. Glória a Deus. Tive o privilégio, perdi meu pai muito novo, mas tive o privilégio de viver os melhores anos da minha vida, de amizade, de companheirismo com meu pai. E no dia que ele partiu, eu tive o privilégio de estar ali na sua despedida. E eu louvo ao Senhor por essa grande obra que Deus fez na minha vida. Agradeço ao pastor por me dar espaço. Ontem eu sabia que era uma ocasião especial, e eu vi a mão de Deus, justamente 22 anos se completando, e Deus me colocar aqui em cima para pregar para jovens, pessoas que estavam na mesma fase de idade que eu me encontrava quando eu fui alcançado por Jesus. E eu quero declarar para você e terminar aqui, que hoje, depois de tudo que se passou, eu posso dizer como Ana: o Senhor é quem empobrece, o Senhor é quem enriquece, o Senhor é quem exalta, o Senhor é quem abate, o Senhor é quem dá a vida e a tira. O Senhor é quem faz descer a sepultura, mas se Ele quiser, Ele faz tornar subir da sepultura. Ele é aquele que exalta o pobre necessitado, e do monturo e do esterco Ele tira e suscita homens para fazer assentar entre os príncipes, e Ele dará a coroa da eternidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu sei que tem mães aqui dentro, eu sei que tem pais aqui dentro, eu sei que tem filhos aqui dentro, eu sei que tem jovens aqui dentro que estão sendo incentivados por amigos. Os amigos estão tentando de tudo quanto é jeito de influenciar aí para o mundo. Mas eu quero dizer para você que a minha vida só foi uma vida maravilhosa, aleluia, a partir do momento que eu conheci Jesus. E eu quero declarar uma verdade, quero que você guarde isso no teu coração, que até que cumpra a promessa de Deus na tua vida, não importe os efeitos em que o tempo vai fazer ou vai trazer sobre ele. Pode ser que os anos façam trazer grandes mudanças, grandes diferenças, e não importe qual seja o estado em que as coisas fiquem, o dia que Jesus chegar vai ser um divisor de águas. Ele mudará o teu coração, Ele mudará a tua vida, Ele mudará a tua história, Ele mudará você de dentro para fora. E de um homem que era para ser um Zé Ninguém, Ele te levantará, e te levantará no meio de nações para pregar a palavra de Deus. E depois de tudo isso, o Senhor me chama para o pastorado, né? Há quase 8 anos nessa vida. E digo sem demagogia, ou não por uma mera formalidade. Não há capacidade, mas eu me sinto muito honrado, porque eu sei de onde Ele me tirou. Amém, igreja?
Muito obrigado, pastor Josué. Uma linda salva de palmas para o Senhor.